Um cabra se depara com um buraco escuro no chão. O que ele vai fazer? Talvez ele diga algo como lá ele. A cena inicial mostra uma noite escura e sinistra, onde um homem chamado Ciso Abbott leva um corpo morto no ombro. Ele faz uma narração em off, falando sobre o deus grego do tempo, Cronos, que usava uma lâmina para separar os dois mundos, o conhecido e o desconhecido. Ciso joga o corpo no vazio, e logo depois alguém clareia ele com uma lanterna. 3 dias antes, ele acorda ao lado de sua esposa Emiliana, que lhe fala sobre o seu sonho recorrente. Ela sonha frequentemente com a sua nora sumida, Shekira, se reencontrando com a sua neta. Emiliana pede para ele não contar o seu sonho para ninguém, o que ele nunca faz. O casal vive com seus 2 filhos, Chicó e Zeca, e a filha de Chicó, Marilunda. Parece que Zeca quer seguir os passos do pai e se tornar um peão de rodeio profissional, mas ele ainda precisa treinar muito para isso. Por enquanto, ele só é um principiante. Uma noite antes de dormir, Marilunda pergunta para Emiliana como ela conheceu Ciso. Emiliana responde que Ciso teve uma infância sofrida e que nunca conheceu os seus pais verdadeiros. Mas ele não se lembra do trauma. Um dia, algo aconteceu que fez ele fugir de casa e aparecer na fazenda da família de Emiliana, onde eles moram atualmente. Enquanto isso, Ciso sente uma presença estranha e ouve uns sons esquisitos ao seu redor, mas não consegue descobrir o que é. Ao mesmo tempo, o seu vizinho Zé também ouve o som zumbindo e sente algo ruim. Ele então liga para Emiliana para alertá-la de que algo está vindo, mas ela desliga o telefone achando que ele está doido. Na manhã seguinte, Ciso descobre que 2 vacas sumiram. Apavorado, ele avisa os seus filhos e os 3 se preparam para ir procurar o gado perdido. Antes de saírem, eles são abordados por uma caroneira chamada Seição. Ela se apresenta como uma poeta e pede para eles deixarem ela acampar na fazenda deles por uns dias. Apesar de hesitar no início, Ciso acaba concordando quando ela lhe paga uns trocados. "Eu gosto de trocados", diz o peão. Em seguida, ele e os seus filhos vão em direção à cerca que divide as fazendas dos Abbott e dos Tillerson. Lá, eles encontram os 3 filhos de Zé, Pedenrique, Xerox e Bio. O filho mais velho, Pedenrique, informa Ciso que, de acordo com a avaliação do condado, as suas cercas estão quase meio quilômetro dentro da propriedade dos Tillerson. Ele então dá 30 dias para ele mover as cercas. Depois da breve balangação de boca, Ciso e seus filhos se separam para continuar a busca. Ciso chega à parte oeste da sua fazenda, onde ele descobre um buraco enorme e sem fundo, com uma fumaça estranha pairando sobre ele. "Vixe", diz Ciso encafifado. Ele joga uma pedra na imensidão, mas ela não bate no fundo. Ele então decide enfiar a mão no abismo, uma ideia muito besta, que faz ele ter uma visão de si mesmo voltando para casa e cumprimentando a policial Marluça. Isso o assusta, então ele tira a mão rapidamente e volta. Ao chegar em casa, o exato momento que ele viu antes acontece na vida real, indicando que o buraco cósmico permite que a pessoa veja o futuro. O policial Marluça está lá para informar Ciso e sua família que o FBI vai parar de procurar Shekira por falta de novas pistas. Ciso está preocupado com Shekira e o aviso legal dos Tillersons, mas sua mente está mais ocupada com o buraco dos infernos. No dia seguinte, ele visita o buraco de novo. Ele tenta enchê-lo com terra e cobri-lo com uma lona, mas seus esforços são inúteis. Frustrado, ele grita para o vazio, o que é engraçado, porque sua cabeça chata não consegue lidar com isso. Até que ele vê um boi grande com 2 flechas cravadas no couro. Quando o bichão se afasta, Ciso se recomponha e procura por Seição. Ele puxa assunto com ela, tentando entender os seus motivos para viver ali. Porém, ela muda de assunto e pergunta se ele está disposto a vender a fazenda. Ela até começa a falar uns preços, fazendo ele ficar desconfiado. Ele então desafia ela a provar que tem dinheiro, mas ela diz que só faz isso se ele contar um dos seus segredos. Intrigado com o pedido, Ciso sai da conversa. Mais tarde, naquela noite, Chicó e Marco Antônio vão para o bar para afogar as mágoas. Eles estão arrasados pelo fato de que o FBI está desistindo da investigação sobre Shekira. Infelizmente, eles se envolvem em uma briga com Bill, e Marco Antônio acaba derrubando ele. Ele então pede para o irmão esperar lá, enquanto ele traz o caminhão. Na ausência de Marco Antônio,
Bill faz um comentário de mau gosto sobre Claudienne. Isso enfurece Chicó, tanto que ele soca o cara até a morte. Ele logo se arrepende das suas ações, mas é tarde demais. Chocados e assustados, os dois irmãos carregam o corpo morto no caminhão e voltam para casa. Ao chegar, eles escondem o caminhão no celeiro, mas são pegos pelo pai, que está compreensivelmente bravo com isso, mas promete proteger os filhos. Ele manda Marc-Antoine limpar o caminhão enquanto decide cuidar do corpo ele mesmo. Não se preocupe, rapaz, só vou jogar ele naquele buraco danado. Logo depois, Pedro Henrique e Xerox batem na porta para perguntar sobre Bill. Chicó atende a porta agindo como se não soubesse de nada. Enquanto eles conversam, ele acende e apaga a luz do celeiro, para sinalizar de mansinho para Marc-Antoine e Cisso sobre a merda que ia dar. Logo depois, os Tillerson descobrem marcas de pneu na terra que levam direto para o celeiro. Eles arrombam e encontram o caminhão. Só que ele está cheio de fardos de feno. Acontece que Cisso já está galopando no seu cavalo em direção ao buraco místico, pretendendo se livrar do corpo. Mas no caminho, um raio assusta o cavalo, fazendo Bill cair. Ele então rapidamente carrega o corpo no ombro, chega no buraco e joga ele lá dentro. Essa é a mesma cena do começo. Aqui quem clareia ele com a lanterna não é ninguém menos que Seisão. Ela começa a recitar a história de Cronos, enquanto caminha lentamente em direção a ele. Em uma reviravolta inesperada, ela abraça ele com carinho e depois empurra ele para o abismo. Na cena seguinte, vemos Cisso acordando inexplicavelmente no meio de um campo, em meio a uma chuva torrencial. Ele se levanta confuso sobre tudo o que aconteceu antes. O seu cavalo aparece. Ele então volta para casa com uma ferida na perna, provavelmente por causa da queda. Ao chegar, ele vê os seus filhos e esposa esperando por ele na cozinha, com Emiliana sabendo do segredo. Em seguida, a família discute o que fazer, mas Cisso diz que não tem nada para falar porque o corpo de Bill já sumiu. Quando Emiliana pergunta sobre Seisão, Cisso garante que ele vai encontrá-la logo. Por outro lado, os Tillerson contratam a policial Marluça para investigar o desaparecimento de Bill. Pedro Henrique mostra uma fivela de cinto ensanguentada de Bill que ele pegou de fora do bar mais cedo. Apesar do seu interesse inicial, Ista se sente obrigada a olhar para o caso porque a eleição para o novo delegado é em 28 dias, e os meninos dos Tillerson podem ajudar a pender o voto a seu favor. Em outro lugar, Marc-Antoine vai encontrar a sua paixão de infância, Debra, que é uma das poucas pessoas que testemunhou a confusão entre ele e Bill. Ele convida ela para sair com o objetivo de manter as coisas quietas, se os Tillerson perguntarem sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. Mais tarde naquele dia, Cisso e Chicó visitam o seu advogado para falar sobre reverter a ordem legal de mudar a cerca. Mas o advogado sugere que eles entreguem o pedaço de terra para os Tillerson sem fazer alarde, pois eles nunca perdem uma batalha judicial. Ouvindo isso, Cisso decide falar com Zé pessoalmente. Ao chegar na residência dele, ele oferece 200 acres de terra do seu pasto sul para resolver o assunto. Mas Zé é doido pela parte oeste. Isso mostra que ele também sabe do buraco misterioso. Aborrecido, Cisso decide levar o assunto para a justiça. Enquanto isso, Marilunda vê Seisão na ladeira olhando para uns sinais ocultos, parecidos com a marca da família Silva. Quando a menina pergunta o que ela está fazendo, Seisão diz que ela está riscando o desenho da marca a vida toda. E agora, ela está aqui na fazenda do Silva. Ao saber que Marilunda é uma Silva, ela indiretamente pergunta sobre Cisso, e fica surpresa de saber que ele ainda está vivo. À noite, Cisso diz para sua família que ele quer mudar o gado do pasto oeste para o leste. A sua família não entende os seus motivos e acha que ele está perdendo a cabeça, mas só Cisso sabe que horror se esconde no pasto oeste. É aquele buraco danado, homem. Tá me deixando doido. Depois do jantar, todo mundo vai para os seus quartos enquanto ele sai de fininho para o celeiro e pega uma foto velha dos seus pais. Nisso, Seisão chega lá e pergunta o que ele está procurando. Cisso desvia da pergunta e manda ela sair do celeiro. Mas ela não sai, pois ela sabe do seu segredo que ela usa como vantagem contra ele. Pela conversa deles, a gente fica sabendo que Seisão, que nem Cisso, não tem memória da sua vida antes dos 9 anos. Ela então pergunta o que ele viu naquele poço e como ele sobreviveu.
A cena volta para Sisu caindo pelo buraco e caindo num campo do lado do mesmo buraco místico. Ele se viu cercado por luzes grandes e brilhantes, e o exército apontando armas para ele. Quando ele mudou a atenção, ele viu Seisão vestida com um uniforme que fez ele acreditar que ela estava trabalhando para o governo ou para a empresa de perfuração. Logo depois, Debra foi até ele e falou que ela já tinha morrido 2 anos atrás. Naquele tempo, ela também revelou que a fazenda não pertence mais a eles. Enquanto Sisu tentava entender essa informação, a sua esposa sussurrou no seu ouvido e pediu para ele correr. Logo depois, João saiu da multidão e atirou na perna dele, o que explica como ele conseguiu a ferida mais cedo. Numa tentativa desesperada de se salvar, Sisu pulou de volta para o buraco, voltando para o seu tempo original. Na cena seguinte, a PM Sté vai para uma loja para colocar um cartaz para sua eleição, mas ela, sem querer, entra num assalto. Ela corajosamente domina o ladrão e leva ele para trás do seu carro. Enquanto dirige e leva ele para a delegacia, o ladrão começa a falar sobre os problemas reais da cidade, principalmente os desaparecimentos misteriosos de pessoas. Enquanto isso, na residência dos Tillersons, Zé instrui seus filhos a oferecerem $1 milhão para o pasto oeste de Sisu. João lembra ele que a audiência deles é no mês que vem e que eles vão conseguir aquela terra de qualquer jeito. Mas Zé mantém a sua decisão de fazer uma oferta, o que deixa João chateado, pois ele acha que o pai está priorizando a aquisição da terra do que encontrar Vitu. Durante uma das suas caminhadas, Seisão se depara com o mesmo bisão com 2 flechas no couro. Ela casualmente tira uma, mas a criatura vai embora antes dela poder tirar a outra. Depois disso, ela anda pelas ruas, onde ela descobre o veículo de Sisu fora de um bar. Ela entra no bar e se depara com Chico. Os dois então têm um papo rápido sobre o desaparecimento de Claudiane. Na mesma noite, Juca está se preparando para sua competição de peão de rodeio, quando Sté faz uma visita para ele. Enquanto eles conversam, ela revela que, de acordo com o laudo pericial, o sangue na fivela combina com o DNA dele. Em resposta, Juca admite que ele estava na cena naquela noite, mas ele não revela toda a verdade, escondendo o fato de que Chico foi o que matou ele a soco. Logo depois, Sisu chega na delegacia para tirar o filho de lá. Enquanto espera, ele discretamente rouba a fivela de Vitu para poder jogar ela no buraco misterioso. No caminho de volta para casa, Sisu confia em Juca, revelando um segredo antigo sobre a sua família. Ele conta que a sua mãe não morreu na infância dele. Depois da morte do pai, Sisu ficou tão deprimido que abandonou a mãe e a irmã mais nova e veio para a fazenda dos Silva. No dia seguinte, Sisu visita Seisão, que ainda está acampando na fazenda dele. Ele pergunta o motivo dela ter empurrado ele antes, a que ela responde vagamente que ela queria saber o que ia acontecer. Ele então propõe um acordo. Ela pode ficar na fazenda se ela guardar todos esses segredos para ela mesma, o que ela concorda. Quando ele aperta a mão de Seisão, a montanha atrás dele some do nada. A visão estranha é vista por Sté também, mas antes dela poder entender a situação, ela reaparece. Mais tarde, Marilunda vai para uma caminhada na mata perto, onde ela descobre o corpo sem vida de Vitu. Assustada, a menina corre de volta para casa e conta a descoberta para sua família. Para desviar a suspeita, Sisu faz uma jogada inteligente. Ele liga para a PM e avisa ela sobre o corpo morto. Se você gostou, não se esqueça de dar like e se inscrever.